todos os irmãos da Rádio São Gabriel que nos escutam em mais uma manhã de sábado, deste dia 29 de outubro de 2016, que nesses momentos que nós vamos passar juntos, estudando e refletindo sobre a doutrina espírita, que Jesus, o Divino Mestre e os Espíritos de luz possam nos abençoar, nos iluminar, nos tranquilizar, para que a mensagem que seja estudada nesta manhã chegue a fundo em nossos corações e em nosso espírito. Para iniciarmos o estudo, a reflexão desta manhã, vamos ler um pequeno trecho do livro do nosso amigo Vinícius Lima Lousada. Vinícius, nosso irmão da doutrina espírita, colaborador da Desapega-te. O egoísta diz: isto é meu, minha conquista, logo me pertence. E assim flui de um prazer temporário de forma solitária. O altruísta diz: vem, meu irmão, veja o que temos, partilha comigo e convivamos bem. Desse modo, recome de um prazer da alma permanente e comunga da fraternidade com o outro. Nossa reencarnação é um estado transitório, e quando alcançarmos a condição de espíritos puros, por meio das vidas sucessivas, e iluminarmos-nos plenamente, não estaremos mais fadados ao circuito de reentradas na carne. Faça perceber a transitoriedade da vida material, quando, em verdade, tudo passa. Os bens mudam de donos e se tornam obsoletos. Também, o corpo se desgasta com a enfermidade, e a juventude é ouro perecível ante a inevitabilidade da velhice e da morte. Aliás, todos os dias nós marchamos para a desencarnação. Não se trata de pessimismo, é apenas a constatação de uma lei da vida. Entretanto, a sabedoria não está em negarmos a realidade material, mas sim em colocarmos as coisas materiais a serviço de nossa evolução, enquanto estamos em trânsito na vida física. A posse material é empréstimo de Deus para que, mediante o trabalho, abençoemos nossas vidas e as daqueles que nos cercam, nas quais os valores que temos podem ajudar quando partilhados. Podes, desde já, vivenciar o princípio da solidariedade em prol do aprendizado do desapego. Partilha o que tens em excesso. Divide aquilo no que te apegas e mais, distribui, vez por outra, o que te pareça escasso para o uso pessoal. Treina o desapego com bom senso, para que não te tornes um perdulário iludido com virtude que não tens. Contudo, não sejas sovina quando podes aliviar a dor do próximo, ao partilhares do que tens, seja a tua inteligência ou o fruto de teu trabalho. Partilha para aprenderes a desfrutar em comensalidade fraternal. Com a leitura então desta mensagem inicial do livro A Conquista da Plenitude, de nosso amigo e irmão Vinícius Lima Lousada, nós pedimos a Jesus, o Divino Mestre, que nos abençoe nesta semana que finda e na semana que ora inicia, que nós possamos, através dos ensinamentos do Mestre, nos tornarmos a cada dia pessoas melhores, pessoas mais pacienciosas, pessoas mais fraternas, e que aprendamos a nos desapegar dos bens materiais, que são bens transitórios, que possamos ser elementos da solidariedade divina, estendendo a todos o abraço, o amparo e a caridade.
Vamos partir agora para o estudo doutrinário desta manhã. Um dos assuntos, um dos ensinamentos que Jesus, em sua passagem terrena, através das suas lições, nos enfatizou muito, é que nós devemos ser severos para conosco mesmo, para que possamos nos corrigir em todas as nossas imperfeições e que devemos ser indulgentes para com o próximo, que não devemos emitir julgamentos, porque na medida em que julgarmos, também seremos julgados. E nesta época, do século XXI, em que a espiritualidade superior nos avisa de que o planeta Terra ruma a uma transformação moral, a uma transformação, uma regeneração, e que muitos espíritos, muitos irmãos que estão aqui encarnados estão recebendo talvez a última oportunidade aqui na Terra para que possam se melhorar. É importante nós levarmos em consideração todos os ensinamentos do Cristo, todos os ensinamentos do Evangelho. E na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 10, trata exatamente disso, sobre a indulgência. Porque se nós possamos ser exigentes para conosco, para que nós possamos nos melhorar, se cada um fizer esse papel, vai haver uma melhora coletiva na sociedade, a partir do momento que cada um se melhorar. Porque bem sabemos que nós não podemos mudar o outro. O máximo que podemos fazer é dar um bom conselho ou, preferencialmente, nós nos mudarmos e, através do nosso exemplo, ajudarmos o outro a se mudar. Mas como cada um tem o seu livre-arbítrio, dificilmente nós conseguimos mudar o outro. Mas, com muito esforço, podemos mudar a nós mesmos, pelo menos naquilo que é possível na presente encarnação. Então, no capítulo 10, sobre a indulgência do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos de Luz nos falam: Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Aqui uma grande lição da espiritualidade de luz, guiada por Jesus, no sentido de que se nós verificarmos um erro do nosso irmão, que nós procuremos não passar isso adiante, não divulgá-los, não estender a maledicência. Em outras palavras, muitas vezes, quando nós verificamos alguém que praticou algum ato não muito agradável, muitas de nós fazem questão de ficar divulgando isso. Mas isso é contrário à indulgência. Vamos tentar não divulgar a maledicência, e sim somente as coisas boas. Nós temos que tentar ocultar, conforme diz o Evangelho, a fim de que não sejam conhecidos, senão da própria pessoa. E segue o Evangelho. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para servir, e tem ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos. Então, se nós verificamos que algum irmão está praticando algum ato dentro da maledicência, nós procuremos conversar, orientá-lo, mas sem aquela crítica destrutiva, sem a censura, mas sim o bom conselho, a boa conversa. Ó homens, diz os Espíritos amigos, quando, pois, julgarei os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos?
Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos. O que nós temos, nós, seres humanos, nós em humanidade, nós temos uma prática constante de apontarmos os dedos e sermos severos para com nossos irmãos em seus defeitos, e não sermos exigentes para conosco mesmo. Nós temos duas práticas, constantes, que é nos fazermos de vítima sempre, e ver que nós nunca estamos errados, e verificarmos sempre que o erro está no nosso irmão. Mas não é sempre assim. Muitas das vezes nós é que erramos, nós é que estamos cometendo algum fato, algum ato que provoca a maledicência. Então nós devemos refletir sobre o que nós estamos fazendo em relação às pessoas, o que nós estamos fazendo em relação às nossas vidas, e sermos mais severos para conosco mesmo, e não tanto com o próximo. E os Espíritos de Luz falam exatamente isso. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, e que vós, que proclamais tão alto, anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Sede indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que sejam, não julgueis com severidade senão as vossas próprias ações, que o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usastes para com os outros. Aqui faz parte até de uma lei de ação e reação. Jesus, nosso Divino Mestre, Deus, nosso Pai, Ele usa de indulgência conosco desde sempre. Ele nos dá sempre uma nova oportunidade de melhorar, através do processo reencarnatório. Vivemos há muitos milhares de anos, e há muitos milhares de anos nós estamos ainda errando, ainda não temos Jesus em nosso coração em sua plenitude. O Cristo esteve sobre a terra há mais de 2000 anos, e ainda hoje nós, em humanidade, não aprendemos sua lição. Não aprendemos, muitas das vezes, as mais simples lições do Mestre. E Ele sempre indulgente para conosco, porque sabe da nossa condição ainda inferior, ainda de espíritos em evolução, ainda em espíritos que precisam se renovar, se melhorar. Mas, através da bondade, da providência divina, sempre é um novo processo reencarnatório. Mas hoje, como nós estamos vivenciando uma nova era que se abre, estamos no amanhecer de uma nova era, que é essa época, este milênio que o planeta está caminhando para um processo de regeneração. É urgente que nós mesmos nos melhoremos. É urgente que nós tenhamos severidade para com os nossos atos. Não podemos mais aceitar em nós mesmos a maledicência, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Temos que nos corrigir, tentar nos melhorar. Deus nos concede a bênção da reencarnação como uma nova oportunidade da vivência terrena, onde aqui na Terra passamos por todas as experiências necessárias para a nossa evolução. É aqui que nós vamos transitar entre o amor, entre o ódio, entre guerras, entre a paz, entre o orgulho, o egoísmo, a caridade, a fraternidade. E depende de como nós vamos agir diante de todas essas situações, de todas essas provações, é que vai ser trilhado o nosso caminho na vida futura. Então possamos nós nos conscientizar de que o momento da mudança, o momento da melhora íntima de cada um de nós é o agora, não é o amanhã, é agora. Temos que nos movimentar em direção à melhora íntima, ao amor ao próximo, à caridade. Sigamos com alguns outros ensinamentos
do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a indulgência, que nos falam assim: perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Um trecho da grande prece de Jesus. Então, perdoar sempre. Temos que tentar perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque aquele irmão que em algum momento nos faz algum mal, ele o fez porque ainda está em um estado de ignorância espiritual. E se nós já temos o conhecimento da doutrina espírita, já temos o conhecimento do cristianismo, do Evangelho de Jesus, sabemos que na Terra todos ainda estão num processo ainda baixo de evolução espiritual, de evolução moral. Estamos caminhando para uma melhora? Sim, estamos. Mas temos que compreender que cada irmão está numa faixa evolutiva diferente. Cada um tem um pretérito de várias reencarnações, uma bagagem espiritual diferente. Então, quando um irmão nos faz algum mal, ou ele não está num bom momento, ou ele ainda está num estado de ignorância espiritual. Jesus sabe disso. E nós devemos tentar também compreender isso e perdoarmos, porque o perdão é uma forma de sublimação espiritual. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre as suas faltas. Esse véu, frequentemente, é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes o amor ao mesmo tempo que o perdão. Fazei por eles o que pediríeis ao vosso Pai Celeste fazer por vós. Substitui a cólera que conspurca pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa. Interessante esse trecho, meus irmãos. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, porque o exemplo, ele realmente arrasta a multidão. Uma palavra até pode convencer algumas pessoas, mas o exemplo de transformação, o exemplo da caridade do amor, esse sim, essa é a caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai como ele próprio fez, enquanto viveu sobre a terra, visível aos olhos do corpo, e como a prega ainda, sem cessar, desde que não é mais visível senão aos olhos do Espírito. Segue esse divino modelo, marchai sobre os seus passos, e eles vos conduzirão ao lugar de refúgio onde encontrareis o repouso depois da luta. Como ele, carregai toda a vossa cruz e escalai penosamente, mas corajosamente o vosso calvário. No cume está a glorificação. Caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Por que, pois, sedes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos? Quando, pois, cessareis de perceber no olho do vosso irmão o argueiro que o fere, sem olhar no vosso a trave que vos cega e vos faz marchar de queda em queda? Crede em vossos irmãos, os espíritos. Todo homem bastante orgulhoso para se crer superior, em virtude e em mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpável, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Modéstia e humildade. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes aqueles que te conhecem e que aproveitam os salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para eles, o caminho é iluminado. E em todo o seu percurso podem ler essas palavras que lhes indicam o meio de atingir o fim. Caridade prática, caridade de coração, caridade para com o próximo, como para consigo mesmo. Numa palavra, caridade para com todos e amor de Deus acima de todas as coisas, porque o amor de Deus resume todos os deveres, e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Esses ensinamentos que os Espíritos nos trazem através da indulgência, nos remonta à caridade prática, que nós devemos não apenas dizer-se caridoso pelos lábios,
mas colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus. Saímos da teoria bonita para a prática. E os irmãos, ainda no Evangelho, e Allan Kardec, na sua codificação, ele faz algumas perguntas aos espíritos de luz que responderam a ele com grande conhecimento. Kardec pergunta aos espíritos se ninguém sendo perfeito segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo. Os irmãos respondem: seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de eu fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. E ainda a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo deve se dirigir a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. Kardec ainda interroga os espíritos: será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Os espíritos respondem: tudo depende da intenção. Certamente, não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo, senão para nisso comprazer-se, com um sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Ocorre de outro modo quando, lançado um véu sobre o mal para o público, se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar o que se censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista. Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? E a última pergunta que Allan Kardec interroga aos espíritos, nesse caso o espírito de Luís, é a seguinte: há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Essa questão é muito delicada, e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Mas se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Com essa reflexão, então, dada pelo Espírito São Luís, nas respostas que passa ao codificador da doutrina espírita Allan Kardec, nós partimos para o encerramento desse programa desta manhã, solicitando a todos que sejam indulgentes para com os vossos irmãos e que o perdão seja uma prática diária, porque quando nós perdoamos, nós tiramos de nós um peso interior e passamos a sublimar a virtude ensinada por Jesus, a virtude do Evangelho, que nós possamos sermos mais rigorosos para conosco mesmo, no sentido de nos melhorarmos, no sentido de fazermos uma reflexão e ver em que pontos nós devemos nos consertar, que arestas nós devemos melhorar em nós, fazendo com que, na mudança interior de cada um de nós possamos ser exemplos de transformação espiritual, de caridade, de amor, seguindo o Evangelho de Jesus. Porque o exemplo do amor e da caridade é o que vai realmente mover as montanhas da imperfeição deste mundo, rumo a uma transformação espiritual que já está destinada nos planos de Deus. E que possamos nós acompanhar a evolução moral do planeta, evoluindo nós mesmos moralmente. E vamos ser indulgentes para com nossos irmãos, assim como nós precisamos de indulgência para com os nossos próprios atos. Que Jesus
o Divino Mestre nos abençoe e esteja sempre conosco. Assim seja.